Olá pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula da disciplina de microcontroladores. Então hoje eu vou recapitular algumas coisinhas que a gente já conversou sobre o Arduino, tá? O Arduino então é uma placa microcontroladora, né? Onde já tem tudo pronto para a gente começar a utilizar, né? Simplesmente conectando ela na USB do computador, tá bom? E para a gente programar, a gente precisa carregar a interface dele, né? Então a interface consiste nesse cara aqui, né? No ambiente de programação, onde a gente vai programar, e algumas outras opções aqui. As principais são compilar para ver se o programa tem algum erro, né? E enviar o arquivo carregar o arquivo no Arduino, tá? E também, se a gente tiver algum problema de erro de programação, os erros vão aparecer aqui, tá bom? Uma coisa importante é que, como existem vários modelos de Arduino, a gente tem que selecionar com qual a gente está trabalhando, né? Isso é feito em ferramentas, tools aqui e placa, tá? E também a gente tem que dizer o número da porta serial a qual o Arduino está conectado, né? Se você tiver dúvidas sobre qual é o número da porta, dá para ir lá no gerenciador de dispositivos e verificar isso daí, tá bom? Então aqui, por exemplo, ó, ferramentas, né, tools, placa, board, eu escolho a que eu estiver usando, tá? E aí a porta serial, eu escolho a porta que eu estou usando. Isso é para utilizar ele fisicamente, né? E se caso a gente for utilizar o simulador, o Tinkercad, né, aí não precisa fazer esses caras aí, mas quando for usar ele fisicamente precisa, tá bom? Então aqui tem toda a descrição de todos os botões, tá? Tem algumas características aqui do Arduino, né? Falando da alimentação, falando dos fabricantes, depois vocês vão ler com calma aí, tem mais informações sobre o Arduino aí, tá? E aqui então é a cara, como que ele é, né? Então aqui tem um conector USB que vai ser ligado ao computador, vai alimentar essa placa, né? Aqui a gente tem um microcontrolador propriamente dito, né? Aqui eu tenho os botões de energia, aí 5 volts e terra. Aqui eu tenho algumas entradas analógicas, né? Que conversam com o mundo exterior por meio dos sensores. Então você vai ligar os sensores aqui na porta analógica, né? E aqui eu tenho as portas digitais, que podem movimentar um motor, escrever mensagem num LCD, num monitorzinho, né? LCD, tá? E tenho também o botão aqui para resetar o meu programa, tá bom? E esse aqui é se eu quiser deixar o Arduino funcionando sem o computador, né? Eu ligaria ele num carregador, tipo um carregador de celular, tá bom? Então aqui tem algumas informações também, características, né? Então eu queria chegar aqui nesse detalhe, né? A parte digital do Arduino, né? Então ele trabalha com 0 e 1 na lógica binária. Então de 0 a 0,8 volts, aí ele vai entender como 0. E 2 a 5 volts ele vai entender como 1. Tá? Eu sei que tem um intervalo aqui entre 0,8 e 2, mas aí para a gente garantir que ele está lendo, que ele tem um valor 1 de leitura, né? Eu tenho que colocar de 2 a 5 volts, porque a porta digital também pode ser tanto para escrita como para leitura, tá? Já a parte analógica, né, o valor livre é análogo à tensão de referência, que é de 5 volts. Né? Então, ou seja, quando você coloca uma tensão no valor na entrada, né, da porta analógica, ele vai fazer uma conversão analógica digital. E como vai ser essa conversão? Né? A gente vai usar como referência de 0 a 5 volts, tá? E ele vai fazer uma leitura então dos valores dos níveis digitais. Ele vai fazer uma leitura, como o conversor é de 10 bits, eu posso escrever 1024, né? De 0 a 1023. Então ele vai converter na verdade esses de 0 a 5 volts para 0 a 1023 níveis digitais, para que o sensor pegue uma informação do mundo real, uma informação analógica, informe essa tensão ao Arduino, e o Arduino trabalhe com essa tensão aí, né,
transforme ela em nível digital para ele poder trabalhar. Tá? Então, só para fazer uma referência, 0 volts, nível 0. 2,5, então 512, né? E os 5 volts, propriamente dito, 1023. Muito bem. A gente vai falar na próxima aula, eu vou deixar reservado para a gente falar sobre essa característica de potência que é a PWM. Tá? Então, na próxima videoaula eu vou explicar melhor esse cara aqui com calma. Tá? Vamos agora ver então alguns detalhes de programação. Eu posso declarar uma variável, por exemplo, int, variável inteira, LED pin, o nome da variável, igual a 13, ou seja, define que o LED pin vai ter o valor 13. Tá? Isso você faz se você quiser. Daqui a pouco a gente vai ver também que se eu quiser eu posso usar na programação direto o número 13. Tá? Um outro detalhe depende a declaração aqui do tipo de variável, né? Ela pode ser booleana, que só 0 ou 1, pode ser um byte, que ela pode conter de 0 a 255 valores, né? Aquela a gente usou inteiro, né? Então ocupa 2 bytes na memória. Eu posso escrever de 32 mil e tanto a menos 32 mil. Tá? Então a gente já poderia usar long também, mas o long ele utiliza 4 bytes. Então o int está de bom tamanho. Né? Por quê? Porque o nosso microcontrolador possui um KB de memória, né? 1000 bytes. Tá? Para programar no Arduino, a gente tem que obrigatoriamente utilizar 2 métodos. O setup e o loop. Então eu tenho que programar 2 funções. Tá? O setup ele é utilizado uma única vez, quando a placa for ligada. E o loop é onde a gente vai colocar o nosso código, que ele vai ficar fazendo uma execução infinita. Só vai parar se o microcontrolador for resetado ou for tirada a sua alimentação. Tá? O void aqui, relembrando um pouco de programação, é que ele não retorna, né, nenhum valor essa função. E também a gente não precisa passar nenhum parâmetro, por isso que esse parênteses ele está vazio. Tá? Mas só curiosidade, sempre vai ser dessa forma aqui. Então, no setup a gente vai ter instruções gerais. Tá? Tipo, definição dos modos do pino, entre outras coisas. Então, a função loop é a principal e executa continuamente, né, enquanto o Arduino estiver ligado. Tá? Se eu quiser colocar comentários na minha programação, posso usar ou duas barras aqui, né? Aí a linha fica como, depois disso aqui fica como comentário, ou posso pegar um pedaço também da programação, se eu colocar esses 2 carinhas aqui, tá? Vocês podem fazer os testes aí. Pin mode, né? A gente tem que falar se o pino específico aí da placa, se ele vai ser uma entrada ou uma saída, né? Isso principalmente para o pino digital, tá? Então a gente vai falar se ele é uma saída, output, se eu vou escrever alguma coisa nele, ou se ele é uma entrada, input, se eu vou ler alguma coisa dele, tá? Muito bem, e a sintaxe é assim, pin mode, né? O número do pino, e se ele é output e ou input. Então, por exemplo, eu vou usar o pino 13, né, para acionar um motor. Então, aqui vai ser o número 13, output. Tá? Um outro detalhe são as instruções que a gente pode usar na porta digital, né, e na porta analógica. O digital read e o número do pino vai ser responsável pela leitura de dados nas portas digitais. Então, se a minha porta digital for uma leitura, né, eu tenho que usar, for de leitura, eu tenho que usar o digital read. Né, tá? E como falamos de leitura de dados digitais, ela será feita como high ou low. High é entender bit 1, low é entender bit 0. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar digital read, né, no botão 2 aqui, e eu falei que a variável state é igual a digital read e o botão que é 2. Né, ou seja, a variável state aqui ela vai guardar 0 ou 1. O que eu uso muito, por exemplo, se eu quiser acender um LED,
é o digital write. Então, eu vou escrever alguma coisa no pino digital, tá? Então, por exemplo, fisicamente coloco um LED no pino 9, né? Faço à vontade. E vou chamar o LED pin aqui, vou declarar como uma variável inteira, né? De valor 9. Aí eu vou escrever digital read no pino 9, high, ou seja, eu estou escrevendo 1 no LED, né? Então estou acendendo, tá? Se eu tivesse colocado low aqui, eu estaria colocando 0 nesse pino aí, então eu estaria apagando, tá? Já nas portas analógicas, como a gente comentou, a gente vai ter como retorno, né, da informação lida na porta analógica um valor entre 0 e 1023. Por quê? Porque o Arduino possui um conversor analógico digital de 10 bits, então 2 elevado a 10 é 1024. Tá? Dessa forma, 1023 é o valor máximo. Assim, será colocado na entrada do pino o valor de tensão máximo de sua tensão de referência, 5 volts. Tá? Nós já conversamos sobre isso aí. Aqui são algumas características, tá? Mas a gente sempre vai usar a referência de 0 a 5 volts. Por exemplo, né, se eu tiver uma variável LED delay fazendo o quê? Uma leitura analógica, analog read. Então, sempre que eu for ler alguma coisa na porta analógica, eu vou usar a função analog read, tá? No pino 2, né? Então, ou seja, o LED delay ele vai variar de 0 a 1023, depende do sensor que tiver colocado nessa porta analógica, tá? Na prática, ligamos os componentes em portas digitais e analógicas através do código, manipulando as portas, né? Então, o pin mode aqui configura uma porta digital para ser lida, né? Ou para enviarmos dados, tá? O digital write envia 0 ou 1 para porta digital, então eu escrevo na porta. O digital read ele retorna um 0 ou 1 lido da porta, né? E eu tenho que indicar aqui a porta em cada caso. O analog write eu vou explicar junto com a PWM, né, na próxima videoaula. E o analog read, e o valor da porta, retorna 0 a 1023, né, da leitura feita aí na porta com uma referência de 0 a 5 volts. Tá? Eu tenho algumas outras funções que podem me ajudar, como o delay, né? Eu posso colocar essa funçãozinha lá no meu loop, o programa espera o tempo que eu colocar aqui dentro, né? Então, por exemplo, delay 1000, como aqui dentro é em milissegundos, aqui eu vou acender um LED e esperar 1 segundo. Tá? O milis é uma outra funçãozinha aí que a gente fala mais pra frente, tá bom? Quando estiver fazendo programas mais complexos aí, a gente pode utilizar bibliotecas, né? Como, por exemplo, a Ethernet para a gente utilizar um Ethernet Shield ou Liquid Crystal para controlar aí as telas de LCD ou biblioteca Servo para controlar servomotores, né? Isso a gente vai falar mais para frente, tá bom? Pessoal, espero que tenha sido proveitosa a nossa aula, até a gente está relembrando algumas coisas do Arduino, para vocês colocarem a mão na massa e fazerem as simulações lá no Tinkercad, né? Lá também vocês vão ter mais auxílio lá para fazer. Tá bom? Até a próxima videoaula.